Fala galera, Jonathan Fernandes na área, tá no ar, plataforma de número 32. Gravei com a Beatriz, ela que tem um podcast também, junto com seu namorado, o Pablo, né? É o podcast Bia e Pablo. Podcast muito da hora, que inclusive me inspirou muito o podcast deles. Me inspirou a criar um outro podcast com meu irmão, que vocês vão conhecer em breve. Não sei, talvez quando esse episódio está indo ao ar vocês já conheçam, né? Mas vocês vão ficar sabendo em breve. E eu tive um papo muito da hora com a Bia. Que ela é paulistana, né? Ela mora numa cidade do interior de São Paulo. E foi um papo muito da hora. O sotaquezinho dela também é muito bonitinho. E ficou muito da hora o episódio, mano. Vale a pena a gente ouvir, beleza? Mas antes de ir pro episódio, aquele recado que vocês já estão acostumados, que é sobre o padrinho do nosso podcast. Você sabia que você pode patrocinar o nosso podcast, ser patrocinador do nosso podcast, nos ajudando financeiramente? E aí você me pergunta, Jonathan, como? Você pode nos ajudar com valores simbólicos de 2, 10 ou 20 reais. O podcast Teólogo de Quinta Plataforma, além de ser um podcast, também é um blog, ou seja, a gente escreve textos, eu escrevo textos, então toda segunda-feira sai um texto novo no blog. No plano de 2 reais, você recebe um texto extra semanal, além do texto que você recebe segunda-feira, você recebe um texto extra semanal no seu e-mail, uma forma simbólica de eu te recompensar por esses dois reaisinhos que você está colaborando. No plano de 10, você além de receber todos os conteúdos que já recebe gratuitamente, você recebe também um podcast extra mensal com o tema que você sugerir. Isso mesmo, você vai sugerir um tema, né? A gente vai passar pela nossa curadoria e vamos gravar um podcast extra mensal para você. Com o plano de 20 reais, você recebe todas as recompensas que os outros planos já garantem. E além disso, você recebe uma exclusividade de fazer parte do grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta, assim nos ajudando nas produções de conteúdo, nos indicando sugestões e ajudando a gente nas produções. Além disso, uma forma muito bacana também que eu tenho de te recompensar, de te agradecer, citando seu nome em todos os episódios dos podcasts da casa, tanto no Teólogo de Quinta, tanto no plataforma, né? Esse espaço aqui, antes de começar o episódio, você vai ter seu nome citado como forma de agradecimento. Beleza? Gostou? Então, entra com a gente aí, entra no Padrim/Teólogo de Quinta e acessa lá e veja as condições, a forma que você tem de nos ajudar financeiramente, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o episódio que tá da hora. Estou aqui com a minha ilustre convidada, a Beatriz, que daqui a pouco eu vou contar uma história que eu tenho com o nome dela. Na verdade não chega a ser uma história, mas chega a ser um caos que eu tenho com o nome dela, que eu pensava que era Bia de Beatriz, mas era Beatriz mesmo, exatamente como está escrito. A gente vai trocar uma ideia hoje. E Bia, se apresente para quem não te conhece, quem você é, o que você faz, pra gente poder começar. Sim, senhor. Então, meu nome é Beatriz C, com CE no final, tenho que repetir isso para as pessoas que não me conhecem, para não falarem Beatriz ou, sei lá, Bianca, que acontece também. E eu faço engenharia, estudo engenharia biotecnológica, dou aula de inglês e tenho um podcast que se chama Bia e Pablo, junto com meu namorado. Da hora. Esse sotaquezinho puxado é da onde? Eu sou de Assis, interior de São Paulo. Nunca ouvi falar, velho. Assis. Pois é. Eu ia falar que é quase uma ofensa alguém falar isso. Porque você tá no Acre, né? Sim. E o Acre tem todo esse estereótipo, esse preconceito, que é um lugar desconhecido, né? Um lugar à parte do Brasil. Sim. Eu acho interessante, eu acho legal São Paulo, velho, porque uma coisa que eu aprendi recentemente, porque um amigo meu daqui de Rio Branco, ele foi morar em Palhoça, Santa Catarina, né? E ele falou que lá tem essa coisa de cidades metropolitanas. Ele meio que tava tentando me explicar como é que funciona isso. Só que na minha cabeça de rio branquense, né, no meio que não encaixa, a conta não fecha, né? E eu acho interessante quando vocês falam assim de
Dessa cidade que fica... Eu acho chique quando alguém fala fica não sei quantos quilômetros de São Paulo, fica não sei quantos quilômetros da capital. Eu acho lindo isso. Mas assim, quantos habitantes tem a sua cidade? Você tem noção, assim? Nossa, eu acho que uns 200 mil. Eu vou consultar minha irmã, um segundo. Julie, quantos habitantes tem Assis? 150 mil, por aí. Caramba, massa. Que não é tão e aí, em Rio pequeno. Branco? Cara, não tenho ideia. Então... Deixa eu consultar o Google aqui. Tá. Não, vamos chutar. Quantos habitantes você acha que tem em Rio Branco? Quem chegar mais perto ganha. Eu? Ganha uma pizza. Ai, covardia esse negócio da pizza aí. Como que a pizza vai chegar até aqui? Olha, eu chutaria... Caraca, não sei. É grande aí? Também não faço ideia. Tem shopping? Tem McDonald's? Não tem McDonald's. Tá aí, boa dica. Não, então é um bom parâmetro. Eu chuto uns 100 mil. Aí você... Não, velho, 100 mil não. 100 mil é muito pouco. Pouco? Eu não faço a mínima ideia, desculpa. Não, eu também... Não, realmente, velho. Na verdade, nem eu saberia falar assim, porque são 869.265. Caraca! Gente, pra caramba. Nossa senhora, foi muito longe. Perdoa todo mundo do Acre. Não, mas olha só, eu tô pesquisando aqui, mano. Eu pesquisei aqui, tipo, em 2018 era metade disso. Tinha 407 mil habitantes. De 2018 pra cá, dobrou a quantidade de moradores no Acre. Não sei o que aconteceu. Começaram a fazer menino aí, então todo mundo veio pra cá. Descobriram um buraco negro e vieram pra cá. Vamos estudar o fenômeno do Baby Boom em Rio Branco. Exatamente. Então, B, deixa eu te explicar como é que funciona a plataforma. A plataforma exatamente tem essa ideia da conversa fluir. Nós não temos roteiro, na verdade eu não faço roteiro, porque eu não quero dar um destino para a conversa para ela encaixar no meu papel. Não é isso que eu quero. Eu quero o contrário. Eu quero que a conversa vá para onde ela vai mesmo, entendeu? Assim como acontece com as nossas conversas do dia a dia, né? Você não vai conversar com os seus amigos com um papelzinho dizendo o que vocês vão falar. Não é assim que a vida flui. Então a plataforma é exatamente isso. E como eu tô gravando contigo, que a gente nunca se viu pessoalmente, a gente começa falando como foi que a gente se conheceu. E aí eu já vou falar a minha visão, que eu te conheci quando eu criei um Twitter. Na verdade, o Twitter do Teólogo de Quinta tem muito a ver com a forma que eu te conheci, né? Que foi quando eu descobri através do Adriano Rosário, do Papo Aberto. E aí eu sou muito, tipo assim... toda hora eu tô atrás de podcast novo pra ouvir. E tipo, são coisas mínimas que me atraem um podcast. Às vezes o que me atrai podcast, a última coisa é o conteúdo. Às vezes é uma, sei lá, é uma postagem, às vezes é o design do programa que eu achei interessante. E o de vocês eu achei interessante já de cara o design mesmo. Tipo, eu acho que foi a capinha do episódio que tava lá muito bonitinho, velho. Eu cliquei, eu vi, gostei e achei muito parecido com o Teólogo de Quinta também, claro, dadas as devidas proporções de diferença, mas eu achei muito legal assim e comecei a ouvir, comecei a seguir vocês. Falei, caramba, eu tenho que gravar com eles um dia, mas eu queria gravar com cada um separado, entendeu? Pra não ficar esse peso de Bia e Pablo, assim. E você, qual é a sua visão, assim? Então, é mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Eu lembro que na época a gente tava na campanha do calendário Podosfera, Isso. que normalmente a gente faz, e você pegou e mandou mensagem pra mim, né? Pedindo pra eu conhecer e tal. E aí eu fiquei, putz, mas eu tô aqui divulgando todo mundo do calendário, e aí eu vou colocar ele do nada. Aí eu ouvi você, eu falei, não, eu vou colocar sim. Ele merece. Aí eu postei, fiz a postagem lá, achei muito bacana, né? A ideia, o conteúdo, enfim. E é muito importante, assim, eu acho isso um aspecto muito bacana dos podcasts, né? Que não existe isso de competitividade, pelo menos na minha visão, né? Eu acho que não existe. E a gente tá sempre apoiando um ao outro abertamente. E aí, né, compartilhei. E estamos finalmente gravando, né? Sim, cara, foi difícil, né? Foi difícil. Eu acho que nem com o Brian, velho, que é meu ídolo, assim, foi tão difícil de gravar que nem com você.
Ai, desculpa. Eu fico feliz que você tenha elogiado a capa, porque sou eu que faço as capas do podcast. Olha, que legal. E quem edita é o Pablo, né? Isso, ele tá fazendo a edição agora. Eu sofri, velho, durante muito tempo com isso. Se você for, tipo, pegar as capas dos teólogos de quinta de antigamente, parece que cada episódio era uma capa diferente, porque eu sofri pra achar uma identidade visual, assim. E antigamente eu fazia muito... o teólogo de quinta eu acho que tá indo pra 3 anos, e o plataforma vai fazer 1 ano. Então, eu comecei a me dedicar mesmo ao podcast, assim, agora, velho, do ano passado pra cá, assim. Antes eu fazia só, eu vou gravar aqui, não tinha dia fixo, não tinha... Eu só fazia por fazer, até que eu falei, não, eu acho que vou levar isso aqui mais a sério, eu sou bom no que eu faço. E aí, foi uma virada de chave. Não, mas é normal, isso é um processo mesmo. Eu tava refazendo as capas agora, tô no processo, na verdade, de refazer as capas, de padronizar. E, cara, eu olhava as coisas e falava, meu Deus do céu, como que eu fiz um negócio tão horroroso assim? Com umas fotos nada a ver, uma fonte nada a ver. Foi difícil a gente chegar até esse padrão, assim, da foto preto e branco, com a letra em cima e tal. Mas é complicado, não é fácil não. Sim, e a gente sempre acha que dá pra melhorar alguma coisa, né? É uma constante fritação. Sim, exatamente, porque o plataforma no ano passado, ele é até bonitinho a estética, assim, só que aí era muita cópia do Eu Tava Lá do Brian, sabe? Era muita cópia, velho. Até já era cópia o programa, assim. Não é tão cópia o programa porque no Eu Tava Lá do Brian é histórias. O convidado conta uma história específica. E no plataforma não tem história específica, não tem roteiro, assim. Mas assim, tava muito copiado, assim. Eu falei, não, mano, não dá certo. Eu tenho que criar aqui. Até que eu encontrei uma capinha bonitinha, que inclusive o seu episódio vai ser a sua foto e uma frase que você falou e tal. E eu consegui achar uma capinha bem da hora. E que faz total diferença pra quem tá conhecendo. Nossa. Né? Com certeza, com certeza. Eu tava ouvindo, inclusive, o episódio... Eu não lembro exatamente o nome dela, mas eu sei que ela é jornalista daí. Sim. E eu gostei bastante da capa, achei que ficou super chique. Eu gravei com 2, a Kézia e foi a Tasta. Você lembra agora? Pois é. Foi a Tasta. Do G1. É esse o nome? Tasta. Isso, exatamente. Ela mesma. Tasta é da hora. E você faz o que mesmo, engenharia, você falou? Eu faço engenharia biotecnológica na Unesp aqui em Assis. Cara, explica pra gente o que é isso. Engenharia biotecnológica. Tá, é meio difícil de explicar, todo mundo fica com um pouco de dúvida, inclusive eu tô no último ano e ainda sou um pouco perdida, assim, dentro do curso. Basicamente, o nosso curso trabalha sobre bioprocessos. Sim. Então, processo de fermentação, processo industrial, que entra o micro-organismo. A minha área de pesquisa, ela é um pouco a parte disso, porque eu trabalho com planta. Eu trabalho com micropropagação de muda de banana. A fim de melhorar a resistência dela para um fungo específico, sabe? Sim. Mas biotech é muito amplo, é muito difícil de explicar por conta dessa amplitude toda, sabe? Tem gente que trabalha com vacina, por exemplo, que não tem nada a ver com bioprocesso, nada a ver com planta. Sim. No caso, o bio é de vida mesmo, né? Exatamente, é um processo que tem algum organismo vivo participando. Da hora, mano. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, velho, alguém que cursasse isso. Aqui em Rio Branco eu acho que não tem esse tipo de engenharia, assim. Mas é um curso novo mesmo. Aqui em Assis fazem poucos anos que tem. Mas como é que você foi parar nesse curso? Você sempre quis fazer engenharia? Como é que foi esse processo? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de biologia. Sempre gostei muito de bicho e tal. E aí eu queria ser bióloga marinha na minha juventude. Na minha ingênua juventude. E aí tem o curso de ciências biológicas na Unesp também aqui. Aí até o segundo colegial eu tava determinada a fazer ciências biológicas e depois fazer biologia marinha, me especializar, não sei o que lá. Eis que no terceiro colegial eu conheci o curso de engenharia biotecnológica por meio dos meus professores do ensino médio.
E aí eu percebi que seria um curso, assim, com mais oportunidades e com uma aplicação mais ampla e tal. Aí eu falei, por que não, né? Por que não tentar engenharia? Aí eu não passei. Eu prestei no terceiro colegial e não passei. Aí eu fiz cursinho e no cursinho eu tive mais contato com o curso ainda, porque eu tinha aula com alunos do curso. E aí foi aí que eu, assim, me apaixonei e falei, putz, é isso mesmo. Aí prestei e passei, mas não é uma coisa que eu sempre sonhei, sabe? O meu lance é a biologia. Da hora. Mas aí você acabou que se encontrando nessa área, né? É mais ou menos. Eu diria que eu tô gostando mais de dar aula do que de pesquisar. Ah, entendi. Mas você dá aula de quê? De inglês? Eu dou aula de inglês. Qual a relação, velho? 6 meses. Como é que você foi parar? Cada pergunta levando a outra. Como é que você foi parar pra dar aula de inglês, assim? Foi muito tranquilo, assim. A minha tia ficou sabendo das vagas na escola de inglês que eu trabalho. E ela falou, poxa, Bia, por que você não vai lá? Tenta, né? Leva seu currículo, você já tem o certificado de inglês, tudo. Eu falei, por que não, né? Vou levantar uma graninha aí e tal. Fui lá, deixei meu currículo, fiz a prova, fiz as entrevistas e passei. E aí eu comecei inicialmente com poucas turmas. E hoje eu tô com várias turmas, trabalhando bastante até. E tô amando, cada dia eu tô gostando mais. Da hora, mano. A sala de aula tem um poder transformador, né? Nossa, mas é tenso também. Sim. Eu tive essa experiência de dar aula, assim, algumas vezes na minha vida. E eu percebo que, caramba, cada vez é algo que eu podia fazer pra vida toda, sabe? Tem duas coisas que eu sou capaz de fazer pra vida toda, assim. Uma é gravar podcast e a outra é dar aula. Essas duas coisas, assim, que eu acho que se me colocarem pra fazer a vida toda, eu faria sem reclamar, assim. Durante o dia você dá aula e durante a noite você grava podcast. Pode ser, ótimo. Eu posso fazer isso até morrer, eu posso fazer isso. Eu super faria isso também. Não, também, mas tipo assim, daria uma série de TV bonitinha, né? Se a gente escrevesse sobre isso, tipo, pessoas fazendo o que realmente gostam e recebendo por isso, né? É uma utopia, mas sei lá. Nossa, seria um sonho de vida. Sim. Eu sempre bato nessa tecla, mano, assim, não sei se você concorda, mas assim, a gente tem muito essa coisa também de ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com os Estados Unidos e tal, mas assim, a gente, é porque é a nossa referência, né, principalmente quando a gente, ainda usando o exemplo das séries e filmes que a gente assiste, onde o pessoal, sei lá, tem bolsa de estudos, o cara, se ele quer ser, sei lá, nadador, ele vai ser, ele nunca vai fazer outra coisa porque ele não tem oportunidade naquilo que ele gosta, mais ou menos assim. E aqui no Brasil tem meio que essa trava, né? Por exemplo, você quer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar gravando podcast. Não, você não pode. Você tem que escolher um trabalho CLT. Aí, mas não, cara, eu quero fazer podcast porque é o que eu quero, é o que eu amo fazer. Tem como? Não tem como. Você tem que escolher, entendeu? Então, essa coisa de não poder ter opção de fazer aquilo que você quer é que me deixa muitas vezes frustrado, sabe, assim. Não, eu acho um pouco de covardia também a gente se comparar com os Estados Unidos, porque nós somos covardemente colonizados, né? É um contexto histórico bem diferente, assim. E a questão da educação, eles têm muito incentivo para fazer 1 milhão de coisas, principalmente esporte. Sim. Né? Que é uma coisa que, nossa, se eu tivesse incentivo aqui no Brasil para fazer esporte, com certeza eu talvez estaria nisso, porque eu gosto muito. Mas a questão do podcast é difícil mesmo, principalmente porque é um nicho novo, né? A maioria das pessoas você vai perguntar, ninguém sabe o que é podcast, você vai falar o que é tipo um rádio. É difícil. É o que eu falo pra galera quando me perguntam. Eu só consigo falar isso pra ficar mais fácil. Tem no Spotify, tipo um rádio que você coloca pra ouvir, mas não tem vídeo não, é só a voz mesmo. Exatamente. Não, e outra, tipo, tem um podcast lá na gringa, lá nos Estados Unidos, um cara que ele já tá ele passou dos 1000 episódios já, ele tá nos 1000 e pouco episódios. Aqui no Brasil eu acho que não tem nenhum, né? Podcast que já passou dos 1000 episódios. Nossa, eu não faço ideia, porque eu gosto de ouvir podcasts novos, assim. Eu também. Normalmente os que eu ouço são
menores e recentes. É o que eu gosto. Talvez o Nerdcast tenha chegado quase isso, ou tenha passado. Esse é ícone, né? Não tem nem como falar. Assim, mas assim, eu me espantei, velho, porque assim, o podcast do cara, eu esqueci o nome do cara agora pra citar, mas eu acho que é Joey alguma coisa. É tipo de entrevista, só que o podcast dele é gravado, né? Vai pro YouTube e vai para as plataformas de áudio também. Mas também é complicado a gente ver questão de número, né? Uma coisa que eu bato na tecla bastante com o Pablo é caprichar no conteúdo para que o conteúdo seja útil para quem tá ouvindo. Sim. E não pensar somente na questão de frequência de postagem, quantidade de postagem, porque que adianta, né, você postar tanto, você ser certinho com o horário, certinho com o dia da semana e tal. Óbvio, isso é legal também. Sim. Mas o conteúdo, ele é a prioridade. Não, com certeza. Isso é prioritário, porque assim, é o mais difícil de fazer, na verdade. É fazer com que as pessoas venham pelo conteúdo, né? A prova tanto, por exemplo, que eu faço que eu acompanho no meu, é a diferença de ouvintes de um episódio para o outro, entendeu? Tem episódios que eu consigo bater um número alarmante de ouvintes, mas tem outros que nem tanto. Tem outros que não vai, entendeu? Tanto assim. Então o conteúdo, ele faz total diferença. É verdade. É complicado também, né? Você fazer um conteúdo bom, aí fazer uma divulgação bacana, principalmente a gente que tem outro serviço além desse, né? Porque pra mim é um trabalho praticamente. Sim, né? Você passa um tempão pensando nisso, idealizando e botando a mão na massa mesmo. Mas se a gente tá gostando, né? Por que não continuar? É assim que eu penso também, mano. É por isso que eu falo que eu consigo fazer isso a vida toda, sabe? É porque é algo que eu gosto. Eu não me imagino um dia. Eu não me imagino um dia, tipo, não gostando disso. Por exemplo, eu já tive canal no YouTube, eu não vou divulgar, porque vai que vocês encontram por aí, eu não quero passar essa vergonha. Eu tive canal no YouTube com meu irmão e assim, desisti, parei, porque eu não me acho legal no vídeo. Não com a ideia que a gente tinha. A ideia era até boa, mas a gente era muito adolescente, assim, então não gostei. A gente fazia um humor crítico, sabe? E eu não gostei, mas assim, podcast, velho, é algo que eu me imagino fazendo pra sempre, assim, porque eu não me imagino parando de gostar. Porque é algo tão simples de gravar, assim, e ao mesmo tempo é algo tão que pra mim faz tão bem, funciona como terapia também, entendeu? Acredito que de vocês também, né? Que vocês têm essa coisa de falar em casal sobre as coisas. E também eu tenho a parte do podcast de vocês que é o monólogo, né? Exatamente. A gente já tentou também no YouTube. A ideia era fazer como se fosse um videocast. A gente grava a imagem e o áudio e põe o áudio num lugar e a imagem em outra, né? Mas, cara, dá muito trabalho. Deu muito trabalho. Assim, pra gente que não tem experiência com edição, né? E tava ficando muito abaixo da qualidade que a gente gostaria e abaixo da qualidade dos áudios, né? Então a gente desistiu, a gente abriu mão, falou, não, vamos focar só no áudio, só no Spotify, iTunes, Anchor, e depois, quem sabe no futuro a gente migre pro YouTube de novo. Não sei se isso vai acontecer, porque eu não vejo o YouTube prosperando tanto nos próximos anos. Mas, né, nada é certo. Tem essa, velho, também, tem essa. Assim, você tocou numa ferida legal. Na verdade não é uma ferida legal, é uma ferida ruim. Porque assim, eu também faço música, né? Então, muitas vezes eu vou lá no YouTube e pego um instrumental do YouTube, que está no YouTube, e eu ainda tenho um trabalho de pegar um instrumental free. Ou seja, um instrumental que pode ser usado, entendeu? E eu dou os créditos ainda pro cara. Sei lá, eu coloco o nome da minha música, claro, eu coloco a produção do rapaz, sendo que eu tive toda a produção, foi eu que fiz a produção, mas eu só peguei o instrumental dele, mas eu coloco lá PROD, pontinho, produção, nome do rapaz e tal, e lanço minha música, né? Demora, sei lá, um mês, o YouTube manda e-mail pra mim, Jonathan, você pegou uma música de fulano de tal. Só que eu sei que eu fiz isso. Eu tenho plena consciência que eu fiz isso. Não precisa avisar. Não precisa avisar. Eu não tô ganhando dinheiro com a música do cara. Eu peguei um instrumental que estava no próprio YouTube e eu usei pra colocar no próprio YouTube.
E o próprio cara que publicou a música, ele me deu autorização pra fazer isso. A única ressalva dele foi, me deu os créditos. E eu dei os créditos, entendeu? Então isso meio que enche o saco, assim, sabe? É uma plataforma bem complicada. Fora que o algoritmo dele é muito delicado, né? Você precisa manter um padrão e uma frequência de postagem muito alta, e isso gera problemas, assim, psicológicos, né, nos produtores. Com certeza, velho. Imagina, tipo, deve ser muito frustrante, assim. Muita gente teve que mudar o seu conteúdo, né, por causa disso, inclusive. Exatamente. Acaba sendo uma coisa de massa, né? Tem 1 zilhão de coisas iguais só pra agradar o algoritmo. Sim. Ainda bem que até agora o Spotify ainda não colocou essa barreira, né, no podcast, porque tu imagina daqui a um dia a gente não poder mais nem usar determinadas palavras, porque senão vai sair o teu episódio do ar. Então, mas eu acho que o Spotify daqui pra frente a tendência é dar uma abrida nos caminhos, não sei nem se essa palavra está certa, mas abrir os caminhos mesmo para os podcasters, óbvio. Vai passar pelos grandes, vai, mas vai acontecer. É melhor que nada. Não, com certeza. E o bom do podcast é isso, né, mano? É que é difícil até ter hater, né, no podcast, né? Porque o cara tem que ouvir aquilo, 1 hora de programa para poder te xingar, assim. A gente consegue. Eu e o Pablo a gente consegue, bem fácil. E pra comentar também, assim. Então uma... Mas vocês têm hater, mano, assim? Vocês já tiveram ali? Conta aí pra gente. Não tem noção. Tá, mas por causa de que o pessoal puxa o saco de vocês? Na verdade, a gente teve 1 ou 2 problemas, que foi numa questão de exposição, sabe? Sim. Exposição / denúncia. E aí vieram reclamar com a gente sobre exposição de nome e ofensa e tal, mas assim, em nenhum momento nós estávamos errados, sabe? E assim, no círculo social da pessoa que foi, entre aspas, denunciada e etc, virou motivo de chacota, pra ser bem sincero. Mas a gente não liga, não. Não, da hora. Entendi. Tamo em atividade. É claro, a questão o ponto é isso, né? Eu também, velho, é libertador demais pra mim gravar podcast, porque eu também, assim, eu tenho um filtro de quando eu tô gravando, que é o momento, a emoção, assim, e na hora da edição, quando eu vou editar, que eu edito com a outra cabeça, num outro momento, e se passou pelo meu filtro do momento e passou pelo filtro da edição, eu tenho certeza que eu não vou me arrepender daquilo que eu falei, né? Porque, poxa, 2 vezes eu falei, eu tive a certeza do que eu tô falando 2 vezes, velho. Por que na terceira vez eu vou, sei lá, não, acho que não tenho tanta certeza assim. Então eu meio que se eu publiquei o episódio é porque eu tenho certeza daquilo que eu tô falando. Tem um teólogo de quinta que eu gravei, que inclusive muita gente veio me parabenizar, mas aquele parabéns assim meio que eu queria ter falado isso, mas eu não tenho coragem de falar, sabe? Foi um episódio que eu gravei falando sobre o racismo no futebol, que o nome do episódio é até Racismo 7, Brasil 1. Não, Racismo 7, Humanos 1, fazendo alusão ao 7-1 da Alemanha, né? E no podcast eu explodi, assim, sabe? Eu meio que... Porque racismo é um assunto que me deixa indignado. Na verdade, todo tipo de preconceito me deixa indignado, sabe? Mas o racismo me deixa muito mais, assim, porque pra mim não entra na minha cabeça como é que alguém pode ser tão burro, assim, ao ponto de odiar uma outra pessoa só pelo fato dela ter a cor diferente de você. E aí eu meio que no episódio eu desabafei, assim, legal. E aí o pessoal meio que veio comentar assim, Jonathan, legal, parabéns. Você foi o usado. Eu queria ter falado isso, mas eu não tenho coragem, você falou pra mim, legal, que da hora. Mas assim, muita gente não gostou pela forma que eu falei, você talvez pegue mal a forma que você fale, sei o que e tal. Mas eu não tenho, assim, problemas, assim. Entendi. E você tem algum filtro em relação à sua exposição pessoal, ou você não liga muito pra isso? Depende, como assim? Por exemplo, você tá passando por algum problema na sua vida. Você vai falar isso no Twitter ou não? Tá bom, entendi. Assim, velho, eu não sou muito de, assim, me abrir, entre aspas, com as pessoas. Eu geralmente, quando eu tenho problemas assim,
eu converso com determinadas pessoas específicas, e não são nem todas, assim. Mas, geralmente, se o problema ele for, assim, algo que eu posso compartilhar e que eu quero compartilhar, eu não tenho problema nenhum. A minha vida, na verdade, ela sempre foi um livro aberto. A questão é que algumas coisas eu não dou tanto foco pra elas. Elas estão ali, você tem acesso a elas, só que eu não tô, tipo, pegando a lanterna e focando nelas, entendeu? Nesses problemas, essas coisas assim e tal. Entendi. Por exemplo, uma coisa bem legal. Eu antigamente, quando eu era adolescente, foi a minha infância e a minha adolescência todinha, eu tive esse problema. Que era o problema de eu tinha problema com o meu corpo, sabe? Eu achava meu corpo feio. Eu não ficava sem camisa dentro de casa. Um calor enorme. Aqui em Rio Branco, velho, quem mora em Rio Branco vai se identificar. Aqui em Rio Branco faz um calor desgraçado, mano. Sempre fez. E eu com camisa dentro de casa, porque eu tinha vergonha do meu corpo, porque eu sou magro. Até que chegou um ponto que eu falei, mano, quer saber? É o meu corpo, sabe? É o meu corpo. Eu não tenho outro corpo, é esse mesmo. E tá bom, tá demais. E eu meio que me aceitei, sabe, assim. E aí eu consigo falar disso abertamente com qualquer pessoa, porém eu não dou foco pra isso, sabe? Eu não fico falando, olha gente, eu tinha problemas com o meu corpo e agora eu não tenho mais, você tem que ser assim também, sabe? Eu acho que comigo funcionou de um jeito, mas com outras pessoas podem funcionar de outro, entendeu? Não sei se eu consegui te responder. Entendi. Não, eu entendi, sim, entendi. Você não, na verdade, você é mais espontâneo, né? Você fala o que dá vontade, o que não dá vontade, não, e fim. Exatamente. Você entendi. Assim é um bom filtro, a espontaneidade. Com você, como é que funcionam essas coisas? Eu acho que eu me exponho mais do que eu gostaria, sabe? Eu acho que eu poderia postar menos coisas sobre a minha vida, mas é um tanto quanto inevitável, né? Principalmente no podcast, que ele é majoritariamente sobre a minha vida pessoal e vida pessoal do Pablo. Não tem como, você acaba expondo situações, expondo sentimentos e etc. Mas eu tento não compartilhar, por exemplo, muitos detalhes sobre situações e sobre problemas e tal, porque eu acho que não é sobre isso, sabe? Meu Twitter não tá aí pra isso, meu Instagram não tá aí pra isso, e o podcast muito menos. Então é isso, sabe? Sim. E como é que nasceu o podcast de vocês, Bi e Pablo? Então, nasceu... Antigamente ele chamava Toró de Ideias. Tenho até vergonha de falar isso, porque, nossa senhora, underground, né? Sim. Mas ele surgiu na vontade de registrar as conversas que a gente tinha, as conversas aleatórias que a gente tinha. E inicialmente a gente tinha uns quadros dentro do podcast, e a gente tinha uma pessoa que editava pra gente, tinha uma pessoa que fazia arte pra gente e tal. E com o passar do tempo que a gente foi amadurecendo, essas pessoas foram saindo da equipe, né, entre aspas, e acabou que ficou mais eu e o Pablo. E aí, nessa questão de amadurecer, a gente acabou tentando filtrar um pouco o conteúdo. Sim. Agora, a gente pensa mais sobre postar questões que abrangem a nossa vida pessoal, os nossos sentimentos. O último episódio, em especial os últimos episódios, né, que eu não sei quando que esse episódio vai pro ar, mas os últimos episódios em especial que a gente falou sobre algumas séries, mas assim, são realmente pontuais, sabe? A gente tenta focar no que a gente tá sentindo pra realmente criar uma rede de compartilhamento, de apoio e tal. Da hora. Você tá com quanto tempo que o Bi Pablo existe? 1 ano? Tá com... vai fazer 2 anos no final do ano, em outubro. Da hora, mano. Tá com já, um tempinho já. Uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu ouvi o podcast de vocês, que vocês gravaram com o Adriano, que vocês não moram na mesma cidade, né? Isso, exatamente. O podcast meio que aproximou vocês em relação a isso. Eu acho que acaba, né? De um jeito ou de outro, acaba aproximando, porque é mais um assunto que a gente tem pra conversar e coisas pra combinar e etc. Mas não é...
assim, a gente não deixa a responsabilidade da aproximação em cima do podcast, porque acho que aí seria uma pequena loucura. Mas é uma coisa assim de troca mesmo. Quarta-feira vai entrar tal episódio, você faz a edição, eu vou fazer a capa aqui, todo mundo joga no Drive, aí posta, aí um ajuda o outro a divulgar, e acaba sendo mais um assunto a mais que nos une, assim, né? Sim. É meio que um filho também, né? Nossa, muito. É um adolescente, inclusive, que tá dando muito trabalho. Da hora, mano. Velho, é muito bom ter projetos, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, durante minha vida foi fazer projetos com pessoas que eu gosto, assim, que eu amo, que meio que eterniza mesmo. Eu tenho projetos musicais, por exemplo, com meu vizinho, que é o meu amigo Giovanni, que é um projeto musical chamado Sem Destino. É até legal essa história, porque assim, a gente cria música na hora, sabe, de improviso. Música mesmo, assim. Porque o comum é as pessoas criarem rap, né, de improviso, assim, na hora. Outra coisa é você criar uma música mesmo, sei lá, uma música calma, uma música... A gente cria uma música, por isso que o nome do projeto é Sem Destino. A gente cria música na hora, ele começa a tocar e eu vou sentindo a música e vou cantando, assim, as músicas vão saindo. E a gente grava na hora, aí tem grilo, tem o barulho de grilo entrando, assim. Tem no YouTube, velho, depois se você quiser dar uma escutada lá. E esse é um projeto meio que assim, eu tenho muito orgulho dele, assim, porque fala muito da nossa amizade, fala muito do que nós somos, assim, eu e ele. E eu gosto de fazer projetos com amigos, assim, que eu acho muito legal. E vocês, velho, esse projeto que vocês têm junto, mostra, como você falou, registra muito do que vocês são também, né? Nossa, e principalmente do que a gente foi, né? Porque se você for ver os primeiros episódios do podcast, é triste. A gente, nossa, éramos os dois bebezinhos gravando e falando coisas absolutamente sem filtro nenhum, sem jogo, assim, de falas, sem nada mesmo. É o mais interessante. Mas sempre são, né? Os primeiros episódios sempre são, sei lá, meio ruins, assim. E eu achando na época que a gente tava arrasando. Claro. Aí eu vou ouvir agora, dá vontade de chorar, meus ouvidos sangram. Eu vou parecer um pouco idiota, assim, babaca. Eu respeito quem me achar assim. Mas um dia desse eu ouvi o primeiro episódio do Teólogo de Quinta e até que eu não achei tão ruim não, velho. Sim, na moral, eu sei que... eu sei que tem episódios do Teólogo de Quinta antigos que são bem ruins, eu tenho ciência disso. Mas o primeiro, que foi com a Fiamma, que eu gravei com ela sobre o projeto que ela tem, chamado Skate com Cristo, lá em Lusiânia, Goiás, eu lembro tudo desse episódio. Foi o primeiro, né? O primeiro a gente nunca esquece. E só que também, aí vem um outro lado da história, não era eu que editava, né? Então por isso que ficou tão bom, assim, eu acho. Porque se fosse eu que tivesse editado, talvez eu não tivesse essa visão, assim. Não, mas isso é bom você achar que o primeiro tava bom. Tá certo, imagina. Mas geralmente as pessoas falam que os primeiros episódios são muito ruins, não quero ouvir. Mas o você primeiro... é um ponto fora da curva. Mas o primeiro, assim... realmente... Mano, e quando eu falei no começo do programa que eu achava o podcast de vocês um pouco parecido com o Teólogo de Quinta, é exatamente por essa naturalidade, assim, de falar, expressar. E uma coisa legal que eu acho no podcast, mano, é fazer com que as pessoas se aproximem, assim. Eu enxergo isso no podcast, não sei se você também enxerga essa... Eu acho que aproxima muitas pessoas uma das outras, porque se o YouTube dá essa ideia de que a pessoa é famosa demais pra eu chegar nela, ela, sei lá, nossa, mano, ela é um astro, né? O podcast não, o podcast me dá a ideia de que, caramba, a pessoa é como a gente, ela tem problemas como a gente, ela tem uma vida como a gente. Você tem essa sensação também? Eu tenho muito, eu acho que no podcast tem pouco dessa questão da pessoa ser muito famosa para fazer X coisas, sabe? Eu acho que tem bem pouco isso. E eu acho muito gostoso a comunidade que tá sendo criada, né? E que enfim, né, que tá crescendo. Eu gosto muito de todo mundo que eu converso, assim, que faz podcast também, troca de figurinha e tal. Muito gostoso.
E essa sensação de, fulano tem isso também, eu acho que é o primordial do podcast, para mostrar que as pessoas são reais e elas passam pelos mesmos perrengues que a gente. É uma forma de consolo, né, também. Isso, também. Eu sempre penso no... Óbvio que eu penso muito no processo, mas eu também penso quando chegar no cara lá que vai ouvir, e o cara vai pensar, caramba, isso aqui me abriu uma visão que eu não tava percebendo, assim, sabe? Eu não tinha percebido isso. Talvez agora eu perceba. Então eu acho que é muito legal isso também que o podcast faz, na aproximação das pessoas. Eu acho muito gostoso você sair de dentro da sua própria cabeça, dos seus próprios pensamentos, da sua bolha, e ver a perspectiva do outro, né? Você acaba se colocando no lugar dele, e até ouvindo opiniões que contrastam com a sua. Isso é bem produtivo. Sim, demais, mano. E você se acha uma pessoa chata? Eu acho. Nossa. Eu me acho chata em alguns aspectos. Por exemplo, organização e esse negócio de ser meio idosinha, assim, pra rolê e pra assuntos de jovens e etc. Mas, por outro lado, eu me acho uma pessoa divertida. Então eu acho que dá uma balanceada, entendeu? Eu dou aula pra criança, então eu tenho que ser legalzona, sabe? Ao mesmo tempo, esse legalzona seria uma tiazona, né, também. Eu tenho que ser divertida, eu tenho que fazer graça, eu tenho que, enfim, fazer piadinha e fazer vozes durante a aula e etc. Então é uma coisa que eu acho que eu mando bem, mas eu sou um pouco chata em relação a esse metodismo e etc. Sim, essa é a palavra certa, velho, metodismo. É o que eu sou também, assim. Eu sou muito chato, mano, muito. Às vezes é difícil eu me suportar, sabe? Eu sou muito insuportável. Eu sou uma pessoa muito insuportável. E eu tenho noção disso, sabe? Eu tenho muito noção disso, assim. O meu ciclo de amizade, ele é muito pequeno, ele é muito fechado. Porque somente são as pessoas que me entendem, sabe? São as pessoas que me amam de verdade mesmo, assim. E outra, todos os meus amigos são chatos pra caramba também. Eu não tenho um amigo, tipo, good vibes. Não tenho. Eu não tenho nenhum amigo, tipo... unicórnio, sabe? Paz e amor, sabe? Não tenho. Todos os meus amigos são meio que casca dura, assim, também. Apanharam já muito na vida, são meio carrancudos. Pé no chão, né? Pé no chão. É isso. A minha mãe, mano, ela me chama, engraçado, porque a minha mãe diz que eu sou um velhinho, sabe? Com 23 anos de idade. Porque eu sou muito velhinho mesmo, assim, mano. Eu sou zero paciência pra tudo, mano, assim, sabe? Pra tudo mesmo, assim. Por exemplo, uma coisa que todo mundo da minha idade faz e eu não faço é de saiu alguma coisa, sei lá, uma música, um filme, uma série, tá todo mundo no hype daquilo ali e eu vou totalmente contrário daquilo, sabe? Eu tô fugindo daquilo, eu deixo todo mundo pra lá. Por exemplo, BBB, eu sempre odiei, eu nunca gostei de Big Brother Brasil, nunca gostei, mas tipo, todo mundo vai no hype, eu vou totalmente contra isso. Só que eu também não sou aquele tipo de chato. Porque tem dois tipos de chato. Tem um cara chato porque ele é chato de verdade, tá na essência, e tem um chato porque ele quer forçar uma barra, tá ligado? Eu não sou o tipo de chato que quero forçar. Que é aquele tipo de chato de todo mundo que assiste Big Brother é burro, sei lá, é retardado. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que todo mundo tem seu gosto, todo mundo fala o que é da sua vida, sabe? Entendi. Mas assim, eu sou muito chato, mano. Eu gosto das coisas. Se eu botar uma coisa no lugar, tem que ficar naquele lugar. Eu não gosto de ver nada sujo. Eu sou muito chato, mano. Chato demais. Entendi. Mas esse movimento que você faz contra a corrente, ele é proposital ou ele é uma coisa assim natural de você? É natural, tipo, eu não tenho paciência, porque assim, se tem alguma coisa no hype, vai vir todo mundo falar daquilo ali pra mim. Beleza, todo mundo, vai estar todo mundo ali, é meio que tá todo mundo viciado naquilo, então todo mundo, sei lá. Então pra mim, o meu cérebro identifica que eu preciso tomar distância daquilo ali. Eu preciso ficar distante daquilo ali para eu enxergar melhor. Se por acaso um dia eu me interessar por aquilo ali, eu vou lá, escuto, eu vou lá, assisto, eu vou lá e faço, entendeu? Mas eu não quero ser influenciado por esse monte de gente que tá aí mandando eu fazer, entendeu? É algo que meu cérebro mesmo faz, não é de propósito que eu faço isso, entendeu? Entendi. E não é com tudo também, algumas coisas eu faço assim porque
eu sei dosar as coisas, sabe? Eu sei abrir mão na minha chatice. Muitas vezes eu abro mão na minha chatice em prol do outro. Entendi. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que hype e pontos turísticos, eles são hype e pontos turísticos por algum motivo. Então eu quero saber o motivo, entendeu? Por exemplo, Big Brother. Nunca assisti Big Brother. Tô nem aí pra Big Brother. Eu devo ter assistido, sei lá, a edição do alemão só porque eu achava ele bonito e eu era criança, entendeu? Aí agora essa edição aqui que tem, né, enfim, os famosos, não sei o que lá, eu falei, galera tá bem interessada nisso, né? Vamos descobrir por quê. E aí eu fui nesse movimento, entendeu? Eu não tento nem ir contra nem a favor da corrente. Eu quero descobrir mesmo o que tá atiçando tanto a curiosidade das pessoas e etc. Da hora isso aí também. Sei lá, se meus amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é fissurado em Game of Thrones. Eu não gosto. Pra mim, mas na verdade eu não gosto do gênero, do estilo de Game of Thrones. Eu não gosto de nada medieval, eu não gosto de nada antigo, eu não gosto de nada de... Não gosto, na verdade. Me identifico muito. Mas eu não gosto, velho. É algo que eu prefiro evitar. Não é o meu estilo de... E ele assiste, é a melhor série do mundo, sei o que e tal. E você tem que assistir, é muito top, é isso, é aquilo outro. E eu falo, mano, eu não quero assistir, sabe? Não quero, eu não vou assistir e pronto. Aí, mas tu nem deu uma oportunidade pra isso, é o que? Eu falei, mano, é porque o gênero não me agrada, sabe? É que nem terror. Você gosta de filme de terror? Gosto. Eu não gosto de filme de terror. E eu vou te dizer por que eu não gosto de filme de terror. Porque o gênero do terror não me atrai. Porque eu acho que o terror, ele é só o susto pelo susto. Jonathan, mas tu tá sendo injusto, tem roteiro, tem coisa... Tá, beleza, eu aceito. Tá, mas tudo vai morrer no susto, sabe? E eu não quero tomar susto. Eu odeio tomar susto, então eu não quero assistir. Entendi. Eu acho que você precisa assistir os filmes certos. Tem isso. Chata. Dando pitaco. Não, você tem que me indicar uns filmes bacanas, aí talvez eu... Eu vou ser sincera em relação ao filme de terror. Eu acho meio insano a pessoa se submeter a assistir uma coisa que vai causar sentimentos ruins nela. Então, eu acho isso uma loucura. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu acho muito bacana a construção do filme de terror. Por exemplo, um dos primeiros assim que eu assisti foi It. E eu assisti junto com o Pablo. E o Pablo, ele tava do meu lado, ele tava explicando o enredo e, enfim, ele tava me dando um suporte pra eu entender melhor o filme, a ideia dele, a construção dele. Isso foi muito legal, porque eu passei a admirar filmes de terror. Não todos, porque eu acho ridículo o filme do susto, né, do jumpscare. Eu acho que, né, tipo, não tem um ponto, não tem um objetivo, não tem nada. Vazio. Mas né, quando tem um propósito, quando tem uma história, uma construção, eu acho bem bacana. Sim. Pois é, quando é o susto pelo susto, eu evito. Bia, então é isso. 1 hora de programa já. Caramba, o tempo passou rápido. O tempo passou rápido pra caramba. Dá pra gente extrair uns 40 minutos disso, eu acho. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Bia, muito obrigado, velho, por você ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz, primeiramente, quando eu convido a pessoa e ela aceita, e segundo, quando dá certo. Porque geralmente eu convido pessoas, elas aceitam, mas nunca dá certo de gravar. E contigo deu certo, graças a Deus. E foi muito legal a gente poder fazer esse crossover, né, de podcast aí. E depois eu ainda vou gravar com o Pablo pra fechar o crossover, pra ficar o crossover completo. E te agradecer demais. E esse espaço é seu, deixe suas considerações aí, é o seu lugar de fala. Eu que agradeço pelo convite. A gente que tá no meio, assim, né, desse mundo de podcast, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir, muitas vezes, agendar um horário que dá pros dois. E
acessar o outro mesmo, né? Eu acho que às vezes é muito complicado, então que bom que deu certo, que bom que a gente gravou. Eu agradeço muito o espaço que você deu pra gente aqui e vou fazer o jabá do meu podcast. Se você que tá ouvindo curtiu a conversa e quer conhecer um pouco mais de mim, um pouco mais do Pablo, que é meu namorado, convido você a ouvir o B e Pablo, que provavelmente vai estar linkado em algum lugar aqui. E seja muito bem-vinda ao meu podcast. Olha. É isso. Que da hora. Então é isso, Bia. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E tamo junto. Tamo junto. Pode contar comigo pra qualquer coisa aí. Na hora.